Olá, amados irmãos, queridos do Senhor. É uma satisfação muito grande poder estar novamente aqui com vocês para compartilhar os pensamentos da Palavra de Deus. Muito obrigado, bom dia a todos vocês que nos ouvem, a todos vocês que ainda vão assistir essa live. Certamente Deus falará ao teu coração, trazendo paz, harmonia, trazendo alegria, para que você possa viver esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Hoje nós estamos em cenário novo, então eu gostaria de que você usufruísse o máximo dessa mensagem que vamos ministrar. Hoje eu quero ministrar: não tenha medo. Não tenha medo. Amém, amados? Mas antes vamos aquietar a nossa alma, antes vamos... Buongiorno, pastor. Buongiorno, irmã. Deus abençoe. É uma alegria, uma satisfação ter você aqui. Vamos louvar o Senhor? Louve a Deus de todo o teu coração. Jesus Salvador, justiça de Deus, que na cruz fez amor, nova vida deu, salvar o pecador. Jesus, meu libertador. Nome precioso, nome poderoso, diante do teu nome está todo mundo. Triunfe autoridade, toda eternidade, e dá o início e o fim. Infinito Deus, Jesus Salvador, justiça de Deus, que na cruz fez amor, nova vida deu, salvar o pecador. Jesus, meu libertador. Jesus Salvador, o Filho de Deus, meu medo me alcançou, minha morte morreu, seu sangue lavou. Jesus, meu libertador. Amor não passará, e sua palavra também. Nele está todo o poder, terra e céu, tudo está em suas mãos. Tudo faz, posso Ele está todo o poder, terra e céu, tudo está em suas mãos.
amor não passará, e suas palavras também. Nele está todo o poder, toda terra e céu, tudo está em suas mãos. Outro nome não há. Nele está todo o poder, toda terra e céu, tudo está em tuas mãos. Jesus Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salva o pecador. Jesus, meu libertador. Jesus Salvador, o Filho de Deus, seu perdão me alcançou, minha morte morreu, o seu sangue lavou. Jesus, meu libertador. Jesus, meu libertador. Mais uma vez, muito bom dia a todos os amados irmãos. Eu quero compartilhar com vocês, amados, nesse dia, o devocional, a nossa live devocional, com o título Não Tenha Medo. Não tenha medo. Eu quero compartilhar dois textos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, para que nós possamos nos enriquecer da palavra de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento você conta uma história e tira um princípio. No Novo Testamento você já tem o princípio e conta uma história para aplicar esse princípio na sua vida. Amém? Vou repetir. No Antigo Testamento você conta uma história e tira um princípio. No Novo Testamento o princípio ele já existe e você conta uma história para saber como aplicar esse princípio na sua vida. Eu quero ler aqui então Isaías 43, a partir do versículo 1. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, amados? Dê um sinal que você está ouvindo bem aí. Aí, isso, glória a Deus. Isaías 43, entrou o meu amigo Ezequiel aí, Deus abençoe a Marlene, todos os irmãos, o Eric, Deus abençoe o Marcos. É uma alegria tê-los aqui, amados. Graça e paz a todos. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia, obrigado minha cunhada. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. Aleluia! Não temas. Amados, esse texto é um texto profético. O profeta Isaías, ele escreveu o livro de Isaías 740 anos antes de Cristo. 740 anos antes de Cristo, ele já estava falando da cruz. 740 anos antes de Cristo, ele já estava profetizando. Ele estava profetizando a vinda do Messias, porque ele diz: o Senhor que te criou, que te formou, não temas porque eu te remi. Remissão está falando de cruz. Redenção é o resgate pelo meio de um pagamento.
por um preço. E remissão é quando você tira a culpa de todo o pecado. Então, Isaías, 740 anos antes de Cristo, ele já tinha visto a cruz, e por ele ver a cruz, ele está dizendo, não temas. Ou seja, a obra da cruz, ela foi perfeita. A obra da cruz, imagine que a cruz está aqui, o sangue de Jesus, ele escorreu para cá e escorreu para cá. O sangue de Jesus escorreu, queridos, para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Então, desde lá, no Antigo Testamento, ele já dizia, não temas, porque Jesus, ele virá, e ele vai morrer numa cruz, para tirar todo o medo, para tirar toda a angústia, para tirar tudo aquilo que te aprisiona, para tirar tudo aquilo que vem trazer ansiedade em você. Aleluia! E aí ele começa a dizer por que nós não devemos temer. Nesse texto, amados, ele está dizendo, deixando claro para nós, que nós vamos passar por algumas situações adversas. As tempestades existem, as dificuldades elas existem, mas a Bíblia está dizendo que nós vamos apenas passar por elas. Então, existem circunstâncias, existem situações em nossas vidas que não tem outra coisa a fazer a não ser você passar. É necessário passar por aquela situação. E aí sou eu e é você quem escolhe de que forma iremos passar. Roendo os dentes, tremendo de medo, ou confiando em Deus. Ou confiando na palavra desse Deus maravilhoso que nós servimos e que é o nosso Pai. Desse Deus que foi capaz de enviar o seu Filho para nos salvar. Se Ele nos salvou, então você não vai perecer. Aleluia! Então, amados, aqui está dizendo que nós vamos passar por situações. Quando fala de águas, quando fala de rios, quando fala de fogo, são níveis de dificuldades. São níveis de preocupações que nós iremos passar. São níveis de situações adversas que virão. Se não vieram, ainda virão. Mas no contexto nós estamos passando situações de fogo, situações difíceis. Mas a Bíblia está prometendo em Cristo Jesus que aqueles que estão nele, aqueles que são remidos do Senhor, aqueles que foram salvos pelo Senhor, escute, amados, aqueles que foram salvos pelo Senhor. E você sabia que Jesus na cruz ele salvou o mundo inteiro? Só é ativada essa salvação na vida daquele que crê, mas todos foram salvos. Por isso você não ora por salvação, você ora por manifestação de salvação. Porque a obra de Cristo foi suficiente para todos os homens, de todos os tempos, serem salvos. A diferença é que, para ativar essa salvação, as pessoas precisam crer nessa obra de Cristo Jesus. Mas você que crê, ou você que me ouve e está crendo agora, a partir desse momento, a promessa para você é: não tenha medo. Não tenha medo quando você passar por uma situação difícil. Não tenha medo quando você vê que essa situação ela se agravou um pouco mais. E não tenha medo se essa situação ficou muito difícil. O que as pessoas dizem, não tenha medo se a viola está em caco. É um ditado popular. Não tenha medo se a vaca foi para o brejo. É um ditado popular. Então não tenha medo se, quando as pessoas dizem isso, é porque acabou. Então mesmo depois de acabar, o nosso Deus, ele é especialista em novos começos. Aleluia! Nós temos um Deus que é especialista em novos começos. Eu ministrei domingo um novo mundo, uma nova história. Deus, ele sempre nos traz coisas novas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas ele é um Deus que se renova. É um Deus que em cada momento ele nos abençoa de forma diferente. O nosso Deus é um Deus criativo. Em cada situação, em cada circunstância, a palavra do Senhor nos garante que existe uma porta de escape. Existe, amados irmãos, uma porta de escape. Então, quando passares pelas águas, não te afogarás.
Quando passares pelos rios, não te submergirá. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Então, querido, uma pergunta que não se cala. Se a palavra de Deus está nos garantindo que apenas vamos passar, por que olhar para as águas agitadas e ter medo? Se a Bíblia diz que nós só vamos passar por elas. Por que passar pelos rios que parece que vai nos engolir? Se a Bíblia está dizendo que nós vamos só passar, por que ter medo dos rios? Por que ter medo do fogo? Olhar para o fogo e ter medo de ser queimado? Se a Bíblia está dizendo que nós vamos passar, apenas passar. Olha o que a Bíblia diz: não te queimarás, nem chama arderá em ti. E a palavra do Senhor, ela tem esses testemunhos já para nós termos como exemplo. Os discípulos no meio do lago de Genezaré, onde as águas queriam afundar o barco, mas Jesus não deixou afundar. Nós temos o exemplo, queridos, de Paulo, que estava indo para Roma, lá e não afundou. Ou seja, eles não morreram afogados. Nós temos o exemplo de Sadraque, Misaque e Abednego, que creram no Senhor e eles foram lançados no fogo, na fornalha de fogo ardente. Mas por crer em Jesus Cristo, lá estava Jesus com eles. Aleluia! Jesus, o quarto homem. E o rei ainda disse: o quarto homem se parece com o Filho dos deuses. Porque o Senhor, irmãos, Ele é especialista em apagar o fogo, é especialista em acalmar as águas. Por isso eu profetizo que o fogo que está te queimando, que está queimando, que você está com medo de te queimar, ele cessa, as águas se acalmam na sua vida. Nós temos esses exemplos. Amados, a palavra do Senhor diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E no caso de Sadraque, Misaque e Abednego, o maior erro do rei foi colocar 3 crentes junto. Foi colocar 3 crentes junto dentro da fornalha. Porque havia uma promessa profética de que onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, aí eu estou nele. Então eles foram para a fornalha por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Deus. E quando ele chegou lá, os 3 estavam reunidos no meio do fogo. E aí Deus teve que se manifestar. E ele se manifestou. De que forma Deus se manifestou? Ele se manifestou não permitindo que o fogo queimasse, mas as amarras que estavam na mão foram soltas. Então, amado, quando passamos por situações adversas, nós saímos livres, nós nos libertamos de coisas que estavam dentro da gente. Essa é a verdade. As situações difíceis, elas vêm para tirar o melhor de nós. Meu Deus! O fogo, querido, quando você coloca o ouro e a prata no fogo, as impurezas saem. Ou seja, quando nós entendemos dessa forma, passamos por situações adversas, sem medo, confiando em Deus, o melhor de nós é tirado. Aleluia! Habilidades que você nem sabia que tinha, você começa a colocar para fora. Ideias que você nem tinha colocado em prática, você começa a colocar para fora. Você começa a se reinventar. O seu lado criativo, ele se expressa de uma forma tremenda e maravilhosa. Você fala: nossa, eu não sabia que eu poderia fazer isso. Eu não sabia que eu poderia viver com isso. Eu não sabia que eu conseguiria agir dessa forma. Aleluia! Louvado seja Deus! Está compreendendo, irmãos? Então, não olhe para o fogo, não olhe para o rio, não olhe para as águas, olhe para Jesus que te remiu, olhe para Jesus que te salvou, olhe para Jesus que te sustenta, olhe para Jesus que te dá paz, olhe para Jesus que te acalma, olhe para Jesus que te cura, olhe para Jesus que te salva. Aleluia! Não tenha medo, meu irmão. Jesus está contigo. Ele disse: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quanto tempo Jesus vai estar com você? Durante toda a sua vida e por toda a eternidade.
Aleluia! Se você crê nessa verdade, solta um coração, dá um aleluia, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Não tenha medo. Pare de olhar para a natureza. A natureza, ela representa a criatura. Mas quem fez a natureza é o Criador. Nós estamos olhando muito para a criatura e olhando pouco para o Criador. Nós precisamos enfatizar mais o Criador. Nós temos que olhar para aquele que fez o fogo, para aquele que fez a água e para aquele que fez o rio, não para a água, para o fogo ou para o rio. Olhe para o Criador. Cada vez que nós olharmos para Jesus, que nos criou, uma nova criação, Jesus é o autor da nova criação, nós fazemos parte de uma nova criação. Toda vez que nós olharmos para Jesus, nós vamos andar por cima das águas. Cada vez que nós olharmos para Jesus, nós não vamos submergir. Cada vez que nós olharmos para Jesus, o fogo não nos queima. Ou seja, não importa a situação adversa, não importa o nível de dificuldade. Em Cristo Jesus, somos mais, muito mais do que vencedores. Somos muito mais que vencedores. O Senhor nos capacita para que nós possamos ser instrumentos para capacitar os outros. Agora, no Novo Testamento, nós somos nova criação. Nova criação. Aleluia. Glória a Deus. Amados, olha em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23 a 25. Eu quero compartilhar com vocês essa coisa tremenda, essa parte tremenda também no Novo Testamento. Paulo apóstolo estava sendo conduzido para Roma e o vento também era forte e havia risco deles submergirem. Mas olha o que aconteceu, porque Paulo estava dentro do navio. Diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23 a 25, diz assim: porque esta noite, o 22 também, vamos ver o 22, olha o 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, Paulo falando, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Eu ministrei ontem sobre o ponto de vista de Jesus e eu disse que pessoas são mais importantes que coisas. Então Paulo está dizendo, olha, as pessoas, elas não se perderão. Algumas coisas no navio, o navio se perderá. Algumas coisas se perderá, mas as vidas não. É isso que Paulo estava dizendo. Porque essa mesma noite, por que Paulo tinha essa convicção? Ele diz no versículo 23, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou. Olha aí que tremendo. Paulo sabe quem ele é. Um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Eu quero que você compreenda por que nós vamos passar pelas águas, pelos rios e pelo fogo e não vai se queimar. Porque os céus estão atentos a nós. Ou seja, os céus estão abertos, Deus está vendo. Aleluia. Deus está vendo. E aqueles que creem em Deus, aqueles que temem ao Senhor, olha só, ele enviou um anjo aqui para Paulo. E o anjo disse, olha o que o anjo disse, dizendo, no versículo 24, Paulo, não temas. Irmãos, observe isso. Todas as vezes que o céu se abre, todas as vezes que vem o mensageiro do céu, não é para dizer vai aumentar as mortes, não é para dizer não tem jeito essa pandemia, não é para dizer nada disso. Os céus não diz nada negativo, os céus não é certos tipos de redes sociais, de redes de televisão. O céu só tem boas novas, aleluia. Olha só, não temas. Essa foi a palavra do anjo, ou seja, esse anjo, ele foi direcionado, anjo quer dizer um enviado, então ele foi mensageiro, enviado, mensageiro, então o anjo ele vem com a notícia do céu, o anjo vem com a boa nova do céu e diz, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus por sua graça, entenda isso, Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Irmãos, observe aqui, eu quero que você preste atenção, é preciso que compareças perante César. Por que ninguém vai se perder? Porque os céus está dizendo, é necessário que você cumpra todo o propósito. Ei, meu irmão, minha irmã, ouvinte, amado ouvinte que me ouve por toda parte do mundo, ouça o que eu estou dizendo.
Ouça o que eu estou dizendo, ainda tem um propósito para você cumprir. Não é a vez de você partir ainda. Ainda tem um propósito para a sua vida. É necessário que você faça, realize obras vivas para Deus ainda. No caso de Paulo, o propósito dele era pregar o evangelho até César, chegar até César em Roma. Mas talvez o seu propósito, o meu, seja outro. Talvez o seu propósito seja salvar a sua família. Talvez o seu propósito ainda seja ser um canal de Deus para salvar a sua família. Talvez seja um canal de Deus para salvar a sua vizinhança. Não sei qual é o propósito que Deus tem na sua vida. Revolucionar o mundo das ideias. Talvez o propósito de Deus é te dar um tesouro escondido, que você vai ser um grande empresário, que vai empregar muita gente nesse novo tempo. Aleluia! Você está me ouvindo, amado? Então tem um propósito, e Deus, por sua graça, deu todos quantos estavam com Paulo. Eu quero profetizar que se você crê nessa palavra, amados, se você recebe essa palavra, a Bíblia está dizendo que ninguém vai perecer da sua família. Ninguém vai perecer da sua família, dos seus, porque pela graça Deus entregou os nossos em nossas mãos. Deus só precisa de um que creia em cada família. Deus só precisa de um que creia naquilo que os céus está falando para ele. E os céus está dizendo para você hoje, não tenha medo. Não tenha medo, avance. Irmãos, toda mensagem que traz medo, toda mensagem que traz tribulação, toda mensagem que traz desinquietamento, angústia, não vem de Deus, não vem do céu. Nós estamos depois da cruz. Quando os céus agora vai falar alguma coisa para você, dizer, não temas. Por que não temas? Porque você foi remido por Jesus. Não temas porque você foi salvo. Não temas porque você é filho. O nosso Pai Celestial sabe cuidar dos filhos. Meu Deus! Louvado seja Deus por essa palavra. Obrigado, Jesus, por essa palavra. E olha o que diz assim, olha no versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Paulo está dizendo, eu creio em Deus e creio em sua palavra. O tempo em que estamos vivendo é tempo de não somente crer em Deus, não somente confiar em Deus, mas crer em Deus e confiar também na sua palavra. E a palavra de Deus é, ninguém vai se perder. Talvez tenha alguns bens materiais, mas a vida será preservada. Meu Deus! Percebe, irmãos, que as mensagens do céu, ela vai de contramão do mundo. Percebe que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo? O mundo está dizendo, vai morrer. E Deus me trouxe aqui para dizer, vai viver. Chega a morte. Sai todo o cheiro de morte. Você está compreendendo, amados? Não temas. Aleluia. O Senhor é contigo. Foi essa a palavra. Eu decidi confiar em Deus. Porque ainda é necessário que você avance um pouco mais. Ainda é necessário que você caminhe um pouco mais. Ainda é necessário, ainda tem um propósito para a sua vida. Por isso você está vivo. Por isso nós estamos aqui ainda. Para que nós possamos caminhar sobre as águas por fé. Para que nós possamos andar pelo fogo. Ou seja, entenda, eu não estou mandando ninguém fazer uma fogueira e entrar dentro. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estou falando de situações adversas. Lembra que no Antigo Testamento você conta uma história e tira um princípio. O princípio é, não importa as dificuldades, não importa as situações, não importa as tempestades, não importa a situação de fogo que você está vivendo, as dificuldades. O que importa é que você só vai passar. E nem cheiro vai restar para que você lembre disso. Não tenha medo. Não tenha medo. Você que está com medo, você que vai me ouvir e que o medo tomou conta da sua vida,
gostaria que você fizesse das minhas palavras as suas palavras. Diga sim, entregando todo esse medo, lançando fora todo esse medo. E como que se lança fora o medo? Recebendo o amor de Deus. Diga assim: Pai Celestial, eu recebo o teu amor por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu recebo o teu perdão. Eu recebo a purificação dos meus pecados. Eu creio que Jesus foi para o inferno no meu lugar. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia voltará. E eu estarei com Ele para sempre nos ares. Queridos, diga assim: eu renuncio todo medo, toda angústia, toda ansiedade, todo o meu passado, todas as derrotas eu renuncio agora, em nome de Jesus, e decido ficar somente com a confiança em Deus. A partir de hoje eu decido receber a Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu decido hoje viver uma vida sem medo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Então louve a Deus. Quem está feliz com Jesus, ele está alegre, ele louva, ele canta. Nome precioso. Confia, faz muito bem confiar. Como disse o meu pastor, Pio Francisco de Carvalho, faz muito bem confiar em Deus. Aleluia. Faz muito bem confiar em Deus. Como faz bem confiar em Deus? Por toda eternidade, Ele está o início e o fim. Infinito. Usufrua, é pão sagrado. Jesus, Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salvar o pecador. Jesus, meu libertador. Nome precioso. Nome poderoso, Diante do seu nome está todo louvor. Triunfe autoridade, eternidade. Nele está o início e o fim. infinito. Oh Deus, Jesus Salvador, justiça de Deus, que na cruz resgatou, nova vida deu, salvar o pecador. Jesus, meu libertador. Jesus Salvador, o Filho de Deus, Seu perdão me alcançou, minha morte morreu, o seu sangue lavou. Jesus, meu libertador.
Teu amor não passará, e suas palavras também. Nele está todo o poder, sobre terra e céu, tudo está em suas mãos. Tudo faz o dominar o mar. Nele está todo o poder, sobre terra e céu, tudo está em suas mãos. Seu amor não passará, e suas palavras também. Nele está todo o poder. Amados irmãos, tenham um ótimo dia no Senhor, pois esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Não temas, decida confiar em Deus, porque faz muito bem confiar nele. Ótimo dia para vocês.